Ei pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para dar uma dica de direito das sucessões, mais precisamente sobre o direito real de habitação, que é um direito que gera inúmeras controvérsias na doutrina, na jurisprudência e um instituto que também gera muitas dúvidas entre os alunos e os clientes que me procuram aqui no escritório. O que é o direito real de habitação? Como o próprio nome diz, é um direito real, né? Portanto, ele tem previsão dentro do rol de direitos reais do artigo 1225, no inciso 6. É um direito de moradia que assiste ao cônjuge sobrevivente ou ao companheiro sobrevivente em caso de morte, de continuar a residir no imóvel que servia de residência ao casal, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, requisito expressamente previsto no artigo 1831 do Código Civil, mas que, como eu disse, gera inúmeras controvérsias, né, na sua aplicabilidade prática. Então, se nós pudéssemos fazer um comparativo, o direito real de habitação é como se fosse um usufruto restrito. Tá? Por que restrito? Porque no usufruto eu posso usar e fruir. No direito real de habitação, não. No direito real de habitação eu não posso alugar o imóvel, eu não posso emprestar o imóvel, né? Então seria, na verdade, um direito à moradia. O objetivo do legislador, né, no contexto do princípio da solidariedade familiar, da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia, foi de justamente garantir àquele cônjuge sobrevivente, aquele companheiro sobrevivente, o direito a continuar residindo naquele imóvel onde o casal construiu o seu relacionamento, né, e que tem um valor afetivo e que tem a construção ali da sua biografia, da história daquele casal. Né? Algumas considerações que são bem importantes a respeito do direito real de habitação são as seguintes. A primeira delas, ele é garantido qualquer que seja o regime de bens. Tá? Então, não há restrição ao direito real de habitação, por exemplo, se o casal era casado pelo regime da separação total convencional. Tá? Pouco importa o regime de bens, é um direito garantido e que decorre do casamento e da união estável, independentemente do regime de bens. Ainda que o cônjuge sobrevivente, que o companheiro sobrevivente não tenha direito real de habitação, direito à meação e não tenha direito à herança, a participar da sucessão do outro como herdeiro, seja concorrendo com descendentes, com ascendentes, ele terá o direito real de habitação resguardado relativamente ao imóvel de natureza residencial que servia de moradia ao casal. Tá? Então, não depende do regime de bens e não depende do fato daquele cônjuge, daquele companheiro ser meeiro ou mesmo herdeiro, titular do direito de propriedade sobre aquele bem imóvel. Outro fator importante é o seguinte, o direito real de habitação ele é vitalício, tá? Então pouco importa se a pessoa vier a constituir outra união estável, ou vier a se casar novamente, o novo casamento ou a constituição de uma nova união estável não são óbices à manutenção do direito real de habitação. O direito real de habitação ele é personalíssimo, portanto, com a morte do seu titular, há a extinção desse direito, tá? Não há transmissão. Então, se eu sou titular do direito real de habitação e me caso com alguém, né, quando do meu falecimento, esse direito não se transmite ao meu cônjuge sobrevivente, né, ao meu novo marido, vamos assim dizer. Outro dado importante é se o imóvel que servia de residência ao casal era de propriedade do falecido em condomínio com outras pessoas, não há como ser assegurado o direito real de habitação. Tá? Então, para que haja o direito real de habitação, o imóvel deve pertencer ao falecido com exclusividade ou ser um imóvel de propriedade do casal. Garantido o direito real de habitação, podem ser excluídos, né, da fruição, do direito à fruição desse bem, tanto os descendentes quanto os ascendentes. Notem, os demais herdeiros podem ser titulares do direito de propriedade sobre aquele bem, mas o direito a permanecer ali no imóvel enquanto viver será do cônjuge sobrevivente ou do companheiro. Outro dado relevante é que aquele que é titular do direito, ele não tem apenas direitos, ele também tem deveres ou obrigações, como, por exemplo, o pagamento das despesas ordinárias referentes àquele bem, como, por exemplo, o IPTU, o condomínio, né, as despesas relativas à utilização daquele bem. Se não houver o pagamento,
é uma causa de extinção, né? Uma possibilidade de se pleitear a extinção desse direito real de habitação. Uma curiosidade, o direito real de habitação é o único dos direitos reais que, para ser garantido, não depende de transcrição na matrícula do imóvel. Eu não preciso, né, que esse direito conste expressamente, né, na matrícula, no registro do imóvel para que ele seja garantido, porque ele decorre da própria lei.